Vamos ficar em pé e acompanhe comigo aí Mateus 24, 29 a 31. Nós falamos para o arrebatamento não existe sinal, é a qualquer momento, mas para a segunda vinda existem vários sinais, nós vamos ver esses sinais hoje. Nós vamos ver esses sinais que apontam para a segunda vinda. Já fizemos a distinção entre arrebatamento e segunda vinda, então os irmãos já estão por dentro disso. Mas os sinais estão acontecendo, e vou dizer desde a partir de quando, que é futuro e que aponta para o Messias, tá certo? Para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós temos justamente o texto que fala da descrição da sua volta, do seu retorno glorioso. Evangelho de Mateus, capítulo 24, vamos ler aqui os versículos 29 a 31, que diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Podeis assentar, meus irmãos? Ainda aqui em Mateus 24, vamos lá para o início do sermão, né? Aqui é o final, ele está falando de como é que vai ser a volta. E aí olha só que interessante, aqui em Mateus 24, nos versículos 1 e 2, nós temos o Senhor Jesus falando sobre esses acontecimentos futuros. E ele está onde? No Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é alguns metros mais alto do que o Monte Moriá. O Monte Moriá está separado do Monte das Oliveiras pelo Vale de Cedron. Então Jesus gostava muito do Monte das Oliveiras, muito dos seus sermões foi dito ali, a sua entrada em Jerusalém foi passando, descendo o Monte das Oliveiras, subindo para o Monte Moriá, subindo o portão dourado que tem lá, e que os muçulmanos fecharam no século VII, e construíram um cemitério muçulmano para o Messias não passar ali, para se contaminar, mas ele já passou ali, por isso que o portão foi fechado. Bem, e aí então, olhando para o monte do templo, vendo o templo em funcionamento, com os discípulos no monte profético, que é o Monte das Oliveiras, olha só o que nós encontramos, Mateus 24, 1 e 2. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Agora vá comigo para o versículo 3. Eles estavam no Monte Moriá, no monte do templo, passaram pelo Vale de Cedron, viram as estruturas do templo, e agora estão subindo para o Monte das Oliveiras. Versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, 3 perguntas importantes: dize-nos, quando serão estas coisas? Ou seja, da destruição do templo. E que sinal haverá da tua vinda? E a última pergunta, e do fim do mundo. Então percebam que a escatologia bíblica já estava na mente dos discípulos. Apesar daqueles 400 anos de silêncio, muita literatura foi promovida, muita literatura apocalíptica inclusive. Por isso que os discípulos queriam saber do próprio mestre o que realmente fazia sentido, ou que era simplesmente especulação filosófica da época, dos mestres da época, dos escritores daquela época. E Jesus vai responder aqui para os discípulos essas 3 perguntas. Então percebam que os discípulos também têm uma compreensão que a história tem começo, meio e fim. Isso é um pensamento diferente do pensamento grego, que acreditava que a história era cíclica, que ela ia se repetindo, com seus altos e baixos. O pensamento judaico sobre a história da humanidade é linear, mas com oscilações para cima de acordo com acontecimentos, ou para baixo quando aqueles acontecimentos que na concepção deles apontaria para o cumprimento, ele baixava. E é interessante,
quanto mais baixava na história, ou seja, quanto mais poder gentílico sobre Israel, que mostrava a queda da posição deles, mais aumentava a expectativa messiânica. E assim é a história do povo judeu. Ela é linear, ela vai para um final, mas ela tem os seus altos e baixos. Bom, não sei se vocês sabem, Jerusalém foi atacada 25 vezes, destruída 2 vezes. Tem a Jerusalém murada, tem um raio de 1 quilômetro quadrado, tem 4 bairros lá, um bairro da Igreja Católica, um bairro dos cristãos ortodoxos armênios, um bairro árabe muçulmano e um bairro judaico. E o bairro judaico é o menor dos 4. Jesus disse isso lá em Lucas 21, 24. Os gentios vão pisar Jerusalém até o fim, até que o tempo dos gentios se complete. Quando termina o tempo dos gentios? No final da tribulação. E aí começa, o milênio com a volta gloriosa do Senhor Jesus, que vamos falar hoje. Então é esse contexto que está na mente dos discípulos. E Jesus então vai dar a resposta que é definitiva para todos nós. Quais coisas vão acontecer? Qual o sinal da vinda dele e do fim do mundo? Então, vamos lá. Quando a gente olha aqui, a resposta à primeira pergunta, quando vai acontecer isso, que não vai ficar aqui pedra sobre pedra, aconteceu no ano 70 depois de Cristo, com o general Tito. Jerusalém foi destruída, o templo foi incendiado, pegou fogo, e existem muitas histórias judaicas sobre isso. A principal razão do porquê o templo foi destruído é que o povo estava dividido. Isso enfraquece, os enfraqueceu e custou muito caro. E olha, os judeus acabaram de celebrar, terça-feira passada, foi a comemoração, não comemoração, mas o momento em que eles pararam para refletir sobre a destruição dos 2 templos. O primeiro templo foi destruído em 586 a.C., pela Babilônia, no dia 7 de Ave, no dia 9 de Ave. E no ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído no mesmo dia, 9 de Ave. Tanto que nesse tempo, eles jejuam no dia 9 de Ave. Foi agora, terça-feira passada. Tanto que eles estavam esperando que o Irã fosse atacá-los nesse dia. Nesse dia, Israel estava em estado alerta máximo com relação a possível ataque. Porque os iranianos talvez iriam aproveitar a recordação da destruição do templo. Não atacaram ainda, e Israel continua em alerta máximo para proteger a sua população. Só um adendo aqui. Sabe quantos mísseis o Hezbollah lançou contra Israel do dia 8 de outubro até hoje? 20 mil mísseis. Lançou contra Israel. Imagina se Israel não tivesse um sistema de defesa antiaéreo eficiente. Aí nós teríamos realmente um genocídio. Mas Israel abateu 95% desses mísseis. E os outros 5% caíram em áreas não povoadas. Mas ainda assim, tiveram 19 pessoas que foram mortas. Porque, pensa comigo, 20 mil mísseis? Mas morreram 19 pessoas, de estilhaços. Isso acabou afetando. Mesmo assim, é um número muito baixo, por um ataque tão brutal como esse. E claro, o pessoal do Hamas não está lançando mais foguetes contra Israel. Por quê? Porque os soldados israelenses estão lá dentro, eliminando os terroristas, que ao contrário de Israel, se escondem nos túneis e deixam a população fora. Israel tem os seus bunkers para proteger a sua população, e um sistema antiaéreo de milhões de dólares para defender o seu povo. Mas lembra o que eu falei? Por que o muçulmano não se importa com a morte? Porque se as pessoas morrerem na Guerra Santa, elas vão para onde? O paraíso. Eles acreditam nisso, irmãos. Por isso que eles
expõem a sua própria população e fazem dela escudo humano. Bom lugar para morar, não é? Vocês não acham? Interessante, todo mundo defende os terroristas, mas ninguém quer morar lá com eles. Concorda comigo? Porque eles não dão a mínima para a sua vida. Eles têm um propósito. Qual é o propósito deles? Destruir Israel. Eles vão conseguir isso? Não. Mas por que eles tentam? Porque se eles não conseguirem destruir Israel, prova que o Deus de Israel é mais poderoso do que o Deus deles. Qual é o nome do Deus deles? Alá. Se Alá não consegue vencer, na mente deles, Alá é mais fraco do que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E vocês acham que eles vão admitir isso? Não, porque ao admitir isso, eles têm que parar para ouvir o quê? Porque a Bíblia diz sobre o Deus de Israel. Porque é a Bíblia que fala sobre o Deus de Israel e mais, fala de Jesus. Fecha o parênteses aqui, agora vocês estão entendendo um pouco daquilo que é o Oriente Médio, que é o que está acontecendo lá hoje, que Jesus disse que haveria gentios pisando Jerusalém. Lembra que eu disse? Jerusalém só foi conquistada em 67, agora, 67, 1967. Estava na mão dos jordanianos. Bom, fecha o parênteses aqui, vamos voltar 2000 anos atrás. Por que o templo foi destruído? Porque ele era revestido de madeira, e essa madeira era revestida de ouro, foi incendiado, a madeira queimou, o ouro derreteu, e agora os soldados estão virando as pedras de 1 tonelada, 2 toneladas e meia, 1 tonelada e meia, 2 toneladas e meia, para fazer o quê? Pegar o ouro. Irmãos, a gente vê essas pedras jogadas, caídas lá de cima, no Ofel, estava tudo soterrado, os arqueólogos escavaram, e você tem pedras, que provavelmente estava lá em cima, e fazia parte do templo. Quando Suleiman o Magnífico, o sultão que conquistou Israel, e os turcos otomanos conquistaram por 400 anos Israel, de 1519 a 1919, ele pegou essas pedras para refazer a muralha. Então, você pode estar andando na muralha de Jerusalém, pisando na pedra que foi usada lá no templo. É umas coisas assim que a gente fica impressionado. Eles pegaram uma pedra que era a pedra do trombeteiro, que era de esquina, e tacaram na muralha. Os arqueólogos escavando, leram ali, isso aqui está em hebraico. Foram limpando, era o lugar onde o trombeteiro ficava na esquina para tocar a trombeta, para avisar o povo do que ia acontecer. Está lá, colocado na parede lá, da muralha de Jerusalém, mais na parte interna. Então, a arqueologia vai descobrindo essas coisas e informando a gente. Por isso que se cumpriu a palavra de Jesus, não vai ficar pedra sobre pedra. Mas ele disse isso. 70 anos, no ano 70, isso se cumpriu. Ou seja, tudo que vem de 70 para cá, diz respeito ao futuro, e são sinais que marcam o quê? A vinda de Cristo, o seu retorno glorioso. Mas também ele vai dizer sobre os sinais, né? Olha aí o versículo 4, 5 e 11. Versículo 4: E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, o Messias, e enganarão a muitos. Olha só o versículo 11 agora: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Eu preciso ilustrar isso aqui, irmãos? Eu preciso falar de falso profeta? Não precisa, né? Mas de Cristo, acho que é interessante. Até nós, o Brasil, temos um candidato a falso Cristo. Como é que é o nome dele? Parece piada, mas não é. O Henri Cristo. Eu assisti um programa que ele foi entrevistado, eu não tive muita paciência, mas eu peguei até a parte de que o entrevistador pergunta para as pessoas que estão acompanhando ele: como é que você sabe que ele é Jesus? Aí uma moça respondeu assim: pela voz dele. Aí eu falei: eu não aguento essas coisas. Pela voz dele. Oh, irmãos. Mas teve o reverendo Moon, tem um aqui agora, não sei se é em El Salvador, na América Central aqui,
Muitos outros, como eu disse para vocês, tem uma infinidade de judeus que apareceram como candidatos a Messias. O mais recente é o Rebbe de Lubavitch, um senhor ele faleceu já bem idoso, uma barba branquinha, roupa de judeu ortodoxo, rabino muito famoso, passou pelo Holocausto, lá do leste europeu, foi para os Estados Unidos, começou um movimento, ele deu continuidade a um movimento que já existia, e as pessoas achavam que ele era o Messias, a tal ponto que a sua liderança tinha certeza. E quando ele ia morrer, na década de 90, ele deu um bip. Vocês sabem o que é bip? Depois ensina para as crianças o que é bip. É um negocinho antes do celular, que tocava e aparecia o número da pessoa que queria falar com você. Aí você ia para o telefone fixo e ligava para a pessoa, ou para o orelhão. As crianças nem sabem o que é isso, certo? Isso é o bip. Ele morreu na década de 90, vocês sabem, no final veio o celular, não é? E aí então, os discípulos estão aguardando até hoje, ele bipar quando ele ressuscitasse. Não, é sério, irmãos, isso é sério, não é brincadeira. Lá em Jerusalém, todo Israel tem outdoors, com a carinha dele, escrito em hebraico e em inglês, Mashiach Hashav, quer dizer, Messias agora, Messiah now, e a carinha dele lá. E eu conheci uma família que acredita que ele é o Messias, e a gente começou a falar com eles da Bíblia, e ele, não, tem uma grande chance dele ser o Messias. Eu falei, mas já morreu, e não bipou ninguém, diferentemente de Jesus, que morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Vocês estão entendendo que essas palavras de Jesus estão se cumprindo nos nossos dias, irmãos? Falsos profetas e falsos messias. Aliás, não é? Quando a gente olha aí, tem um monte de candidato. Essa que é a verdade. Então, ele está dizendo, vão surgir, e nós estamos vendo isso. Bem, mas ele também diz aqui nos versículos 6 e 7 o seguinte: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então vamos ver isso, porque isso está acontecendo nos nossos dias. E ouvireis de guerra, nação contra nação. Sabe quanto custa um míssil Tomahawk? Um míssil, não, $1 milhão. Quanto custa um caça Tomahawk? Um caça de guerra? 25 milhões. E o mundo está em guerra. Irmãos, lá no Oriente Médio tem uma guerra civil na Síria há 10 anos. Já morreu mais de 1 milhão de pessoas. E olha só, sírio matando sírio. É guerra civil. Eu conheci, a nossa igreja ajudou a trazer uma família de sírios cristãos batistas que estavam tendo a sua igreja e a sua família exterminada pelos muçulmanos. Nós recebemos em São Paulo, ajudamos na transição até eles se recolocarem, terem curso de português e assim viverem aqui. Olha, você ouvindo o pastor Batista falando dos snipers muçulmanos matando os crentes que saíam de casa, é um negócio assustador. Nação contra nação, tem várias guerras e conflitos menores acontecendo hoje em dia. Eu não sei se vocês sabem, mas a Índia e o Paquistão, eles têm bombas atômicas viradas um para o outro assim. É só alguém apertar o botão ali e vai ter uma guerra atômica entre a Índia e o Paquistão. Na África, na Ásia, e cá entre nós, a gente pensa assim, pastor, nós estamos, graças a Deus, estamos longe de tudo isso, né? Só que no Brasil morrem assassinadas por ano 60 mil pessoas. Morrem mais pessoas assassinadas em números absolutos e proporcional no Brasil do que em Israel com guerra. Aliás, as estatísticas em Israel dizem que morrem mais pessoas em acidente de automóveis, de trânsito, do que na guerra. Vocês estão entendendo? Isso é para mostrar como Israel é seguro. Só para ilustrar isso aqui, aqui Uberaba, seu filho talvez vai para a escola a pé sozinho, né?
Agora, em Jerusalém, nas cidades em Israel, as crianças vão para a escola sozinhas e pegam o ônibus para ir para a escola. Elas têm um crachá de estudante, está com a mochilinha nas costas, 8, 9 anos, está indo para a escola pegando o ônibus sozinho. É igualzinho lá em São Paulo, não é, o pastor Danilo? Cadê o pastor Danilo? Igualzinho lá em São Paulo, não é? Para mostrar que é um país seguro, mas as guerras estão acontecendo. Deixa eu mexer aqui com as irmãs aqui, um pouquinho. Eu não sei se vocês sabem, mas a indústria de cosmético, ela está preparada para se tornar fábrica de produção de munição. Vocês sabiam disso, irmãs? Sabe o seu batom? O formato do batom é um formato de quê? De cápsula de bala. Sabiam disso? Que desde a Primeira Guerra Mundial, as fábricas de cosmético podem se tornar fábrica de munição. E quem que trabalha nas fábricas de munição de armas? Mulheres e crianças. Por quê? Os dedos finos. Claro que a tecnologia já sofisticou, mas ainda é assim. Bom, deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Quando que o mundo parou de ter guerra? Vocês têm ideia? Quando acabava a munição. Mas desenvolveram um negócio chamado de pólvora sintética. O que isso quer dizer? Que não para mais, porque não acaba mais a munição. Isso é para mostrar na história como essas palavras de Jesus de 2000 anos atrás está acontecendo nos nossos dias, mas com um agravante: a coisa está se intensificando. Mas Jesus disse mais, por exemplo, que haveria o quê? Fomes. A Organização Mundial da Saúde diz que de cada 3 pessoas, uma é bem alimentada. Somos nós, irmãos. Somos nós. Não sei se vocês sabem, o Brasil produz comida para mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Certo? Mas, de cada 3 pessoas, uma é mal alimentada. E uma passa fome. É só a gente ir para alguns países. Não é que falta alimento, mas o governo controla. Você pode dizer assim, não, nós no Brasil temos fartura, mas tem gente que passa fome. É verdade. Nas comunidades, nas favelas de São Paulo, realmente muita gente trabalha para pagar o aluguel, pagar as contas de consumo e comer 1, 2 refeições por dia. Então as crianças vão comer aonde? Na escola. Eu não sei se vocês sabem, não sei aqui, mas em São Paulo as escolas abrem nas férias. Para quê? Para as crianças comerem. Essa é a realidade. Tá bom? Mas isso constata o quê? As palavras de Jesus. E haverá fomes. Agora olha que interessante que ele diz também. E pestes. Sabe quanto tipo de câncer existe, irmãos? Mais de 500. E cada dia eles vão descobrindo uma nova. Doenças que não tinha diagnóstico, que estão descobrindo. E aí nós passamos por um negócio chamado pandemia, Covid. Então, quer dizer, a gente mostra essas coisas e olha para o que Jesus falou há 2000 anos atrás. Quem vai argumentar contra um negócio desse? Porém, tem uma outra coisa que Jesus disse: terremotos em vários lugares. Isso aqui é interessante, porque você lembra do que a gente ouvia quando a gente era criança, que cada país tem algum problema, alguma dificuldade. O Japão, terremotos, os prédios lá tremem e não caem. Eles têm um sistema impressionante, né? Israel também tem alguns lugares, áreas de terremoto, que os prédios também estão feitos com tecnologia para dar uma tremida e permanecer em pé. Os Estados Unidos tem lá os furacões deles. E o Brasil tem o quê? Os políticos. Só que agora, irmãos, de uns anos para cá, a gente está vendo umas coisas muito estranhas, lá no sul.
O terremoto no Chile que tremeu lá na Avenida Paulista, em São Paulo. Um terremoto lá em Recife. Olha, quem tem mais tempo de vida, já ouviu um negócio desse? Não. Eu vi um filósofo dizendo que o aumento dos terremotos é porque o homem começou a marcar. Tem uma estatística que eu vou mostrar para vocês, mas essa estatística mostra justamente isso. Terremotos sempre ocorreram, mas Jesus diz em vários lugares, e a coisa está aumentando. E aí, olha só, presta atenção nessa estatística aqui. No século I, teve 15 terremotos, no século VII, 17 terremotos, século XIII, 115, século XVIII, 640, século XIX, 2.119. E no século XX, 5.750. Opa, tem alguma coisa diferente aí, não tem não? Jesus disse isso. Essas coisas vão se intensificar. Nós sabemos hoje, tem até nome para isso, os terremotos que acontecem no mar, maremoto, e também tem um outro nome que é o tsunami. Vocês estão entendendo? Maremoto, opa, um tremor lá no mar. Mas quando vem uns acontecimentos em que ilhas desaparecem lá na Indonésia, que nós vimos isso anos atrás, e que morreu mais gente depois do que durante, de contaminação, a gente começa a falar, opa, calma aí, estão dando nomes novos para acontecimentos novos. Então, como eu disse lá no início, na quinta-feira, quem está falando de fim do mundo, não é mais pregador de escatologia, são os cientistas. Eles estão falando. Por que eles estão falando? Porque eles têm informação privilegiada que eu e você não temos. Por exemplo, sabe a previsão do tempo para amanhã? Tem empresas especialistas para dar a previsão, não para nós nos prepararmos se leva guarda-chuva ou não. Bom, em São Paulo sempre leva guarda-chuva e sempre leva uma blusa, pode acontecer todas as estações lá no dia, né, irmã, não é verdade? Então, não é para nós. Eles fazem para grandes agricultores, para cuidar do quê? Das safras. Vocês estão entendendo? E esse pessoal paga para isso, para esses satélites continuarem observando o que vai acontecer. Então, meus queridos irmãos, o que estamos lendo aqui como sinais que apontam para a segunda vinda de Cristo é inegável para qualquer pessoa. Eu não sei se vocês lembram um judeu famoso que foi professor em Harvard, chamado Marcelo Geisler, um cientista bem condecorado, é um dos nossos maiores. Eu acho que não é maior do que o Marcus Eberlin, que é o nosso maior cientista, que é um crente e que faz palestras sobre o criacionismo, que é maravilhoso. Eu tenho os livros dele, ele já pregou para a gente, eu já fiz palestra com ele para os nossos jovens lá em São Paulo. É um irmão assim de uma mente genial, muito premiado, e a filha dele também, na área do criacionismo bíblico, certo? Mas o Marcelo Geisler, ele fez uma série de palestras, de estudos no Fantástico, falando sobre o fim do mundo, que se nós não fizermos nada, não é que fazer nada, é não tentarmos, porque não se sabe o que podemos fazer. Então, é um cientista, ele é espiritualista, ele não é um crente, mas por pesquisar todas essas questões, para vocês terem uma ideia, ele tem assim uma ideia que pode existir vida em outros planetas. Ele é um cientista, hein? Eu não sei se vocês sabem, tem muitos cientistas que estão atrás de vida inteligente em outros planetas, certo? Bom, nós sabemos o que eles vão encontrar se eles ficarem buscando essas coisas. Demônios, porque os demônios estão onde? O Satanás vai cair da onde? Desse céu, desse ar, atmosfera aqui, vai ser lançado na terra. Bom, mas guarda aí, quando a gente olha porque Jesus disse, para essas coisas que estão acontecendo, e os cientistas falando, a gente não tem mais dúvida, essas coisas estão acontecendo e ponto, e se intensificando, porque sempre existiram, mas não como nesses últimos
dias. É essa ênfase. Agora eu quero refletir com vocês uma coisa que tem mexido com todos nós. E se tiver mais aguinha, eu aceito. Tem mais água? Obrigado, Gil. Não, perdão. Tem aqui, Giovanni, obrigado. Opa, tem um buquinho aqui. Obrigado, irmão. Quero pensar com vocês sobre o conhecimento. Vá lá comigo para Daniel, que nós sabemos é um texto paralelo, né, de Apocalipse, desses acontecimentos. Olha o que diz Daniel capítulo 12. E é interessante a fala final aqui, né? Vamos lá, é um texto conhecido. Daniel capítulo 12, versículo 4, diz assim: E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para a outra, e o conhecimento se multiplicará. Então percebam que o correr e o conhecimento é para o fim, não para a época dele. Por isso que ele pode encerrar ali. Guarda isso aqui é uma coisa que vai acontecer só no tempo do fim, certo? E aí então, nós estamos nessa realidade. Eu quero só ilustrar isso aqui. Quando falo correrão de um lado para outro, pode ser algumas coisas, entre elas a mobilidade que teremos e a velocidade da informação. Eu não sei se vocês sabem, mas até pouco tempo atrás, o conhecimento era poder. Lembram disso? Já ouviram isso? E é verdade, quem tinha conhecimento tinha poder. Hoje, com o smartphone e o acesso a milhões de informações, o conhecimento já não é a coisa mais importante. Sabe o que é a coisa mais importante hoje? É a fonte. Quem está falando? Por que está falando? Qual o interesse de estar falando? Mas vamos lá, na questão da informação, do conhecimento, já eu vou falar. Mas vamos lá, olha só o que era a vida, por exemplo, se a gente pensar do George Washington em 1789, que ele levou 8 dias, irmãos, numa carruagem para percorrer 350 quilômetros. Agora, um jato pode dar a volta no mundo em 24 horas. E uma nave espacial? 80 minutos. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existem empresários brasileiros que têm negócio na Europa e na Suíça, que saem do jatinho deles aqui, vão para a Suíça e voltam para o jantar, no mesmo dia. Vocês estão entendendo? Que Deus falou para o Daniel: encerra isso aí, porque isso não é para você agora, não é, é para o futuro. Nós estamos vivendo isso aqui. Não só a informação está correndo mais rápida, mas nós estamos indo para onde a gente quer, com uma velocidade que os profetas não podiam imaginar. Bom, mas também o texto fala do conhecimento. Eu disse para vocês, né, que hoje a coisa mais importante não é a informação, é a fonte. Porque tem muita informação que é fake, né, o termo em inglês, falso. Então, meus irmãos, tem muita gente buscando uma fonte que não é confiável, que não é verdadeira e que é para justamente confundir. É a guerra da desinformação, é chamado assim. Essa é a parte negativa. Então, por isso que é bom a gente saber as fontes que nós vamos pesquisar sobre algumas coisas que para nós é importante, no que diz respeito à fé. É qualquer pregador da internet, por mais visualizações ou por mais seguidores que ele tem, que vai ser a sua fonte? Tome muito cuidado com isso, porque eles têm interesse nessas coisas. Agora, voltando para a parte positiva, o conhecimento é tão absurdo, tão grande, que a gente está tendo uns problemas de ter tanta informação e não saber o que fazer com essas informações. Já tem gente escrevendo sobre isso, que é justamente pessoas sofrendo de ansiedade pela quantidade de informações que elas veem, ouvem diariamente, mas não tem como usar, que está trazendo problemas e distúrbios, aonde? No cérebro. Essa é a parte negativa, mas deixa eu falar da parte positiva agora. Irmãos, eu não sei vocês, mas tem umas irmãs que elas são muito curiosas, e elas vão passar no hospital,
e elas consultam na internet as coisas que elas estão mais ou menos sabendo que está acontecendo. E elas podem ler artigos lá do hospital e da Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos, de um assunto que foi escrito há uma semana. E ela lê aquilo e entende. Aí ela vai passar no médico, e tem uns médicos de particular, convênio, que eles enfeitam as suas salas com livros. E os livros é de 2010. E ela está com um artigo de 2024, de uma semana atrás. De quem? Dos maiores médicos lá da Universidade do Hospital John Hopkins. E ela senta e começa a dialogar com a médica ou com o médico. Você sabe o que alguns estão fazendo? Levantam e vão lá e falam: vai lá, senta lá, você não é médico? Ou você nunca viu um negócio desse? Vocês estão entendendo em que momento nós estamos na profecia? O acesso ao conhecimento. E aí você pergunta para o médico assim: a sua última reciclagem foi quando mesmo? Aquele congresso que você pagou e nem foi só para receber o diploma? Para dizer que você está se atualizando? Vocês estão percebendo isso com alguns médicos novos que a gente encontra nos hospitais ou não? Que eles ficam conversando com a gente, tentando tirar coisa, e às vezes eles até, por indução, fazem aquilo que a gente quer, porque a gente falou que está pesquisando sobre aquilo. Pensa bem comigo, irmão. É assustador, não é, ou não é um negócio desse? Mas isso são sinais que marcam a volta de Cristo. Pensa bem, irmãos, nessa coisa de tecnologia. Nós estamos na mão, totalmente refém, na mão de uma meia dúzia de pessoas que entendem essas coisas e que estão controlando a gente. Lembra da pandemia? Nós fomos visitar minha sogra que mora no sítio, e a minha esposa recebeu uma mensagem que a gente estava se distanciando de casa e que era para a gente repensar e voltar, porque nós estamos no meio de uma pandemia. Por que isso aconteceu? Porque o governador liberou as empresas de telecomunicação, ordenou que eles entregassem a localização de todo mundo. Nós estávamos indo, como vocês dizem aqui, nós dizemos lá, para a roça, e nós estávamos sendo identificados pelo governo de São Paulo, e eles estavam assim, de um jeito muito educado, dizendo assim: vocês têm certeza que vocês vão ficar se distanciando mesmo de casa, na época de pandemia? Você lembra que o pessoal queria ir passar a pandemia no litoral, e a polícia que impedia eles de irem se eles não tivessem a placa da cidade do litoral, mesmo eles tendo comprovado que tinham casa e apartamentos lá? Ou seja, essa tecnologia toda pode ser usada para o bem, como pode ser usada para o mal. E você acha que o anticristo não vai usar isso? Vai usar. Assim como a gente pode usar essas coisas para o bem, pode ser usado para o mal. Isso é controle, isso é domínio. E isso está dito nas palavras de Deus que vai acontecer. Avançando para o final aqui, deixa eu ver o meu tempo. Nós temos de volta o retorno glorioso de Jesus. Bem, eu já falei que eles vão reconstruir o templo, não é? Não sei quem a gente comentou, a novilha vermelha, tem duas lá na Galileia, pastando lá, eu já vi, para fazer o sacrifício e purificar através das cinzas dessa novilha os utensílios do templo. Em fevereiro eu visitei o museu do Instituto do Templo, as peças estão lá, as peças em ouro, em prata e bronze, do jeito que está escrito lá em Êxodo 25 a 40. As roupas, arqueólogos egípcios acharam um pote que preservou o linho de 3.000 anos atrás. Os cientistas judeus foram lá para analisar esse linho e reproduzir esse linho para fazer o quê? As roupas dos sacerdotes. Isso está acontecendo agora. Eu tenho um irmão judeu, o sobrenome dele é Kohl, do alemão. Kohl é uma corruptela de Cohen. Cohen quer dizer sacerdote em hebraico. Todo judeu da tribo de Levi, o sobrenome dele é Levi. Mas todo judeu da tribo de Levi, que é da casa de Arão, tem o sobrenome Cohen. Não sei se vocês já viram esse nome.
Tem várias pessoas que têm esse nome, inclusive o pessoal do cinema lá de Hollywood tem os irmãos Cohen. São judeus da tribo de Levi, da casa de Arão. Das tribos, a que foi mais preservada é a tribo de Levi. Por quê? Por quê? Eles vão servir no templo. E os sacerdotes. Olha, irmãos, nós evangelizamos um senhor judeu, e ele recebeu a Cristo com a gente, e o filho dele também creu. O filho dele casou com uma irmã, nós somos padrinhos, fruto do nosso trabalho. E o senhor, o seu Paul René Wolovitz, ele tinha um problema de saúde e ele trabalhou bastante tempo, mas ele acabou indo para uma casa de repouso em que era parceria da prefeitura com a comunidade judaica, e ele ficou sendo um assistido, porque não tinha mais como trabalhar. E nessa clínica, no meio da pandemia, ele teve uma parada cardíaca e faleceu. Entraram em contato com a nora, que é crente, ela entrou em contato comigo, que sou pastor, mas ele, como judeu, também frequentava uma sinagoga que tinha um rabino. Aí ele estava lá, o pastor e o rabino junto, com a situação do falecido. E o rabino falou: eu vou trazer uma médica, porque estamos na pandemia, e se for lá para o IML, você sabe, não vamos poder fazer o sepultamento judaico. E vamos mandar ele para o cemitério judaico, com o atestado de óbito da médica, e vamos colocar na geladeira, preparada, porque tem um filho que mora na Inglaterra, e vamos chamá-lo para participar. Só que a médica que veio atender ele é Cohen. Ela é da linhagem sacerdotal. E eu acompanhei a médica e a enfermeira da casa, né, de repouso, e ela foi lá para ver o corpo, e ela queria fazer exame. Ela, como médica, o que você acha que ela deveria ter feito? Né? Examinado. Ela não examinou ele. Ela pegava a caneta dela assim, e apontava e falava para a enfermeira: aperta ali. Aí a enfermeira ia apertar. Vira aqui. E esse hematoma aqui? E aí a enfermeira: isso é de tal coisa, ele bateu, né? Isso aqui foi da queda. E ela preencheu aquelas papeladas todas. E eu estava ali. Aí o marido dela disse assim: você sabe por que ela não tocou nele? Porque ela é da linhagem sacerdotal. Lembra que os sacerdotes não podiam encostar, hein? Vocês estão entendendo que os judeus continuam fazendo as mesmas coisas, e como ela é da linhagem do Levi e de Arão, da casa de Moisés, ela, mesmo sendo médica, ela não tocou no paciente, mas ela preencheu todo o formulário, fez as perguntas para a enfermeira. Esse irmão judeu, que é ele entrou em contato com chama Agência Judaica, porque ele queria ir para Israel, e a Agência Judaica pegou todos os dados dele e falou: olha, você pode ir para Israel, e tem uma comunidade de judeus que vai oferecer para você um curso de sacerdote. Aí ele disse: não, mas eu só quero conhecer Israel, quero ir com a minha família, mas eu sou um judeu crente em Jesus. E sabe o que eles disseram? Não tem problema, esse curso é para todos aqueles judeus que têm origem sacerdotal. Vocês estão entendendo que momento nós estamos na história, e essas coisas estão acontecendo nos nossos dias, e a gente está vendo essa movimentação acontecendo lá, e os judeus estão se preparando para isso? E deixa eu dizer uma coisa para vocês: na Páscoa desse ano, os judeus imolaram vários cordeiros que nasceram na Páscoa do outro ano, para que quando eles tiverem um templo, eles saibam fazer o quê? Os sacrifícios, irmãos. Isso está acontecendo nos nossos dias. Então, meus queridos, o que Jesus disse que iria acontecer, os sinais, pelo menos alguns aqui apenas, que eu estou falando, está acontecendo nos nossos dias, e ninguém pode negar. Essa aqui é a questão. Mas volta aqui comigo para Mateus 24, 29 a 31. Vocês lembram que Jesus ascendeu ao céu? Ele estava em que monte mesmo? Qual monte? Das Oliveiras. E o que os anjos falaram que vai acontecer? Que esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. E ele vai voltar para onde? Monte das Oliveiras. Mas antes dele pisar lá no Monte das Oliveiras,
ele vai passar por um lugar chamado de Vale do Armagedon. O que vocês estão vendo aí é o Vale do Armagedon. Está vendo essas coisas verdinhas aí? É plantação. O Vale do Armagedon é o celeiro de alimento de Israel. Por isso que todo mundo que vinha conquistar Israel, que vinha do norte, conquistava esse monte chamado Meguido. A cidade de Meguido era uma fortaleza para proteger o quê? O alimento. Porque se dominarem ali o alimento, não chega comida para Jerusalém, está lá no sul, no deserto. Então esse lugar é estratégico. É por isso que o Messias vai passar aonde? Pelo Vale do Armagedon. Porque quem vai estar ali? Os exércitos do anticristo. Eles vão acampar, eles vão dominar essa parte, eles vão cortar o fluxo do alimento, da comida que vai para Jerusalém. E esse exército vai marchar para onde? Para Jerusalém, para se encontrar com quem? Com os soldados do anticristo que cercaram? Isso só para ter uma visão mais ampla do Vale do Armagedon, mas que cercaram a cidade de Jerusalém. Vocês estão percebendo que tem uma cadeia de montes em volta de Jerusalém? Estão percebendo? Dá para perceber na foto ou não? Dá? Esses montes, lá nas pontas assim, olha, faz o salmista lembrar que todos os inimigos vinham subindo e descendo montes para chegar onde? Em Jerusalém. Aí lembra do salmista que diz assim, eleva os meus olhos para os montes. Aí ele faz a pergunta, de onde me virá o socorro? Porque ele fala, de onde virá o socorro? Porque Jerusalém vai estar toda cercada. Aí ele diz, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aí, irmãos, eu quero que vocês abram comigo agora, lá em Zacarias, capítulo 12, vamos ler os versículos 8 a 10. Zacarias são também, junto com Daniel, e Apocalipse tem as partes proféticas da segunda vinda, falando do Messias. Olha só Zacarias capítulo 12, versículos 8 a 10. Chega lá, porque nós vamos trabalhar esse texto aqui. Vamos falando dos sinais, e agora da vinda do Senhor, e o fim do mundo, isso é para um outro momento, tá bom? Zacarias 12, leia comigo os versículos 8 a 10. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles, naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles, e acontecerá naquele dia que procurarei destruir algumas nações. É assim que está aí? Todas as nações que vierem contra Jerusalém. Opa, isso aqui é futuro, hein? Marcando a segunda vinda. Mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e pranteá-lo-ão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como chora amargamente pelo primogênito. Bom, quem está falando, irmãos? Deus. Deus é que está falando, que vai defender Israel, que vai multiplicar a força dos soldados israelenses. E aí de repente ele fala que vai enviar o seu Espírito, que vai trabalhar a mente e coração da população que já está em aperto. Isso aqui é finalzinho da tribulação. Eles já reconheceram que o anticristo é um falso Messias. E aí eles vão olhar para Deus. Não é o que o texto está dizendo? É Deus falando. E vão ver que Deus foi traspassado. O que é traspassar? Passar de um lado para o outro. Quem foi traspassado? As mãos, os pés e o lado? Jesus. De quem o texto está falando? De Jesus. Eles vão chorar amargamente, isso é um sinal de quê? De arrependimento. Agora vira a página. Zacarias 14, de 1 a 4. E eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres serão forçadas, e metade da cidade santa sairá, para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade.
Esse levado em cativeiro aqui é no sentido de proteção. Sabe o Apocalipse que fala que vai dar asas para a mulher e levar ela para o deserto, vai protegê-la do ataque do anticristo, do diabo, de Satanás? Em que eu falei que provavelmente vão ser escondidos lá na região de Petra, que é uma cidade toda escavada na rocha. Bom, é esse contexto aqui. Agora olha o versículo 3. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. Quem está falando? Deus. Agora olha o versículo 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras. Opa, calma aí. Deus tem pé, irmãos? Não, Deus é Espírito. Então de quem está falando aqui? Jesus. Jesus vai pisar no monte das oliveiras. E o que vai acontecer? Que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Lembra que eu falei que Jerusalém foi conquistada em 67? Eles foram construir prédios, hotéis, em cima do Monte das Oliveiras, os judeus. E eles descobriram que ao cavar até a pedra virgem, e é assim que eles fazem, cavam até a pedra virgem, tiram aquelas pedras, levam para as pedreiras e volta para fazer o revestimento com a pedra de Jerusalém. Não se pode construir casas, prédios, sem o revestimento das pedras de Jerusalém. Aquilo que o Macedo fez lá no Templo de Salomão, aquelas pedras são pedras de revestimento. Quando eles chegaram lá na pedra virgem, eles descobriram uma coisa que ninguém sabia, a não ser o profeta Zacarias, 2.700 anos atrás, que o Monte das Oliveiras é oco. Vocês estão entendendo o que é a profecia? O Monte das Oliveiras é oco. O que eles construíram lá são prédios de baixa altura, com poucos andares, não prédios muito altos. Agora, existe uma fenda chamada, depois vocês podem consultar no Google, uma fenda chamada Sírio-Africana, que ela passa, vem da Síria até parte da Turquia, passa no Vale do Jordão, que vai até o Mar Morto e depois vai para o chifre da África. É uma fenda que existe. O que vai correr ali? Um rio que vai sair da onde? Do trono de Deus de Jerusalém, quando Jesus estabeleceu o seu trono. Meus irmãos, é o que a gente está vendo, que está sendo descoberto, dos achados arqueológicos, dessa questão, né, dessa fenda, do Monte das Oliveiras e a profecia. E para finalizar, Romanos 11, 26 e 27, o que vai acontecer na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo? Todo Israel será salvo. Quem? Os remanescentes, aqueles que não aceitaram o sinal da besta e que resistiram e perseveraram até o fim, no contexto de tribulação. Então, é o que fala Romanos 11, 26. Você sabe, Romanos 9 fala do passado de Israel, Romanos 10 fala do presente de Israel e Romanos 11 fala do futuro de Israel. Qualquer pessoa que negue Israel tem que, pelo mínimo, tirar esses 3 capítulos da Bíblia. Eu pergunto, algum crente tem coragem de fazer um negócio desse? Então é melhor interpretar direito as Sagradas Escrituras. Amém? Leia comigo, diz assim o texto bíblico: e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador. Sião é uma referência ao Monte Sião. Jesus vai reinar do Monte Sião, o monte do governo. O monte da adoração é o Monte Moriá, e o monte profético é o Monte das Oliveiras. Mas é por isso que ele diz aqui, não de Monte de Moriá, não do Monte das Oliveiras, mas do monte onde Davi estabeleceu a sua casa, o seu palácio e o seu trono. E de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. O que falta para Israel como nação se converter? Se converter? Perdão dos pecados. Quando isso vai acontecer? Quando eles olharem para Jesus, chorarem amargamente, e ele pisar no Monte das Oliveiras. Eles se entregarão e reconhecerão Jesus como o Messias de Israel
o Salvador do mundo. Aqueles que receberam o Cordeiro vão reinar com o leão, mas aqueles que não receberam o Cordeiro vão ter que enfrentar o leão da tribo de Judá, que não virá na segunda vez para morrer na cruz, mas para se assentar no trono de Davi e governar sobre todo Israel e sobre toda a terra. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.